Bom, e no programa de hoje vamos falar de literatura, porque o jornalista e escritor riopretense Raul Marx lança nessa semana mais um livro infantil. E vamos falar também da sessão desta terça-feira e de eleições 2022. Estamos a 20 dias aí da eleição. Bom, mas vamos começar falando aí de literatura, porque o escritor riopretense Raul Marx, jornalista também, lança mais um livro infantil, o quinto da carreira, sem contar biografias, livros empresariais e tudo mais. E o Raul está aqui comigo para falar desse projeto, desse lançamento, falar dos seus projetos e também do mercado editorial em geral. Raul, obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Conta aí o que é esse projeto novo teu, como é o nome, qual que é o enredo, fala tudo aí pra gente. Bom dia, muito obrigado aí pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui conversando com você, com os telespectadores aí da TV Câmara. Então, é o meu quinto, né? As Histórias, As né? Histórias. Pela editora Sovilo, é isso? Sovilo, de São Paulo. É um livro para criança de 2 a 8 anos, que eu falo da importância das histórias, né? É muito importante a gente ter essa cultura de contar histórias, pode ser de livro, pode ser oral, uma história de família, que vai contribuir aí para a formação da criança, para o desenvolvimento, para a melhoria do repertório, enfim. E é muito difícil você encontrar um adulto que não lembra de algumas histórias que ouviu, que conheceu ali na infância, né? E que algumas ali que são tão especiais que marcaram para sempre, né? A ideia nasceu no período aí da pandemia, né? Aquele momento ali, todo mundo ressignificando a vida, o passado. E eu me lembrei da minha infância, assim, em São Paulo, na periferia, e que um dos momentos mais legais, assim, mais importantes, era a visita uma vez por semana na biblioteca, bem simples da escola. Era uma oportunidade tanto assim para conhecer as histórias, tal. A professora contava, falava ali para gente. Então, eu juntei tudo isso daí e nasceu esse livro novo aí, As Histórias. Mostra a capa ali pra gente, Raul, enquanto o Oséias foca aí. Ô, Raul, e da onde vêm as tuas inspirações para esses livros infantis? Vamos lembrar o nome dos 5 livros que você já lançou, incluindo esse, As Histórias. O primeiro foi A Menina que Adora Perguntar, que foi inspirado na minha filha. Depois, O Menino que Reinventou o Mundo, inspirado no João, meu outro filho, né? Que eu fiz um livro para um, tive que fazer para o outro também. E aí A Revolução das Crianças, O Caminho da Escola e agora As Histórias, né? Que trata dessa questão também das memórias, das lembranças, né? De produzir na infância com as crianças esses momentos aí únicos, especiais, que vão ficar ali para sempre, vão fazer parte da vida deles para sempre, né? Eu, né, dei uma quebrada, digamos assim, porque os 2 livros que eu lancei antes desse, As Histórias, falavam de temas assim mais pesados, que é refúgio, deslocamento forçado. E, assim, inspiração vem de... Eu nunca imaginei escrever para criança, né? Começou por causa dos filhos. Dos filhos, né? O convívio diário, vendo ali o comportamento deles, observando, e de amigos também, né? Mais ou menos da mesma idade, que tiveram seus filhos. Aí surgiu a ideia de... Né, minha filha estava naquela fase de perguntar, de querer saber o porquê de tudo. Falei, nossa, isso aqui dá uma história, vou fazer. E fiz e deu muito certo, assim, a experiência foi muito boa, muito diferente. Teve bastante repercussão esse teu primeiro Teve, livro, né? foi finalista do prêmio da Flip lá em Paraty, ganhou Nelson Seixas. E teve uma boa recepção também dos leitores, né, que é importante. E abriu um mundo novo, assim, né? Eu não imaginava escrever para criança, porque é bem diferente de você escrever para o adulto, para o trabalho que eu estava acostumado a fazer. E com criança não tem meio termo. Ou eles gostam, ou eles odeiam e falam na tua cara. Não tem filtro. Não tem média, né? Né? E quando gostam também, eles vão ler 30, 40 vezes, vão pedir para ficar lendo todo dia, várias semanas. E eles fazem desenho, eles se manifestam.
É muito legal, assim, é divertido. E também tem um lance social também, né? Porque quando você incentiva a criança desde cedo a ler, a ouvir histórias, a conhecer os livros, a tendência é que ela cresça já com hábito, né, de leitura e se torne um leitor aí contumaz, né? A gente sabe como isso faz diferença na vida das pessoas, de qualquer profissional. Você tem que ser um leitor e estar sempre lendo, se atualizando. Então, que comece cedo, né? Vamos registrar, o lançamento vai ser nesta quinta-feira, é isso? Amanhã, quinta-feira, dia 15, no Rio Preto Shopping, às 7h30 da noite, é isso? 6h30. 6h30 às 9h. 6h30 às 9h no Rio Preto Shopping. As ilustrações são de quem? O das histórias é do Lalan Bessoni, né? Daqui de Rio Preto? Não, de São Paulo também. Eu não conhecia até então o trabalho dele, a editora sugeriu, e ele fez um trabalho sensacional, assim, me surpreendeu muito. Tem como você consegue mostrar? Eu sei que você está com o microfone aí na mão. Mostra alguma ilustração aí pra gente. Ele fez uma linha do tempo com a criança, conhecendo as histórias, né? E depois vai até... Bastante ilustração, né? Sim. Letra bastão também, para a criança que está sendo alfabetizada, isso é muito importante, para ela já ter autonomia para ler. E aí o Lalan, ele começou contando a história, né, da criança, na infância, e chega até o final, ela se transforma em um adulto, que é a grande mudança, é essa linha do tempo, esse crescimento que é natural a todo mundo, né? E o legal é que ele mostra que as histórias permaneceram, mesmo quando... E é muito legal o lance da ilustração, porque é um outro olhar. Metade do livro, né? Metade do Eu livro. considero como coautoria, né? Porque é uma outra leitura, porque o ilustrador ele tem um outro olhar, tem uma outra visão, ele tem outras ideias. E aí ele conta a história, acaba agregando muito, né? E quando casa legal o texto com a ilustração, aí o livro fica muito bacana mesmo. Legal. Como é que está o mercado editorial de livros infantis para crianças? Você tem um termômetro aí? Bom, a pandemia atrapalhou bastante, né? O mercado editorial. Né? De modo geral, né? De modo geral, e as duas maiores livrarias também do país entraram em processo de falência, não pagaram muitas editoras, muitos profissionais, então causou um efeito cascata, né? Junto com a pandemia. E agora o momento é de retomada, né? Nesse período aí de pandemia, 1 ano e meio, pelo menos, muitas editoras publicaram muito pouco ou não publicaram, então... ficaram com muitos livros já contratados, represados, e agora tá saindo. Tem esse movimento aí de publicação, tem muita coisa saindo, um certo aquecimento do setor, e especificamente na área infantil, o governo faz compras para as escolas, tanto o governo federal quanto estadual e prefeituras, então é um tipo de livro diferenciado também. Né? Tem essas vendas em quantidade para instituições, o que ajuda também, né, a manter o bom andamento aí do mercado, mas o momento é de retomada, assim. O teu primeiro livro foi foi adquirido por governos ou não? Teve algum? Não. Todos eles tiveram uma boa distribuição, né, ganharam prêmios e tal. O da menina e a Revolução O Menino que Reinventou o Mundo, eles foram distribuídos no Paraná com uma tiragem de mais de 6 mil exemplares lá para leitores. E os outros todos aqui para o estado e para várias cidades aqui também. Bacana. Né? E é bom que, né, fomenta a leitura, aquece o mercado, e quando o livro é doado para a criança, ajuda que ela tenha o seu próprio acervo, comece a iniciar ali uma mini biblioteca, né? E isso aí é fundamental aí para o hábito da leitura. E as crianças ainda leem, a gente sabe, aí com internet, celular, videogame, tanta opção enfim, de lazer, de passatempo. As crianças ainda pegam um livro na mão, ela para ler? Para.
ela tem que ter incentivo, na verdade, né? Porque tem muitas opções, telas e tentações aí digitais aí para ocupar o tempo. Então, aí é um trabalho também que cabe aos pais, né? De incentivar, de pôr o livro na mão da criança, de separar um momento do dia para ler junto, né? Isso faz toda a diferença para o desenvolvimento, para a formação da criança, né? Lá em casa sempre teve livro disponível, todo mundo tem o seu acervo particular, assim. Eu tenho, meus filhos têm, então tinha livro no banheiro, tinha livro de banho, no escritório tem livro, tenho as prateleirinhas deles. Sempre a gente tentou manter numa altura que eles mesmos peguem. E a gente sempre leu com eles e incentivou, né? É fundamental a leitura, o hábito tem muito disso, do incentivo e do prazer. Assim, a escola, às vezes, ela cobra, torna como uma obrigação a criança ter que ler para fazer um trabalho, ler tantas páginas, e aí não vai pegar, né? A criança não vai se interessar por ler. Né? E também tem a questão de encontrar, de oferecer a leitura de um tema, de um assunto que a criança gosta. Ela vai se identificar, né? Tem muita opção. O lance é saber procurar, saber pesquisar, procurar. E se a criança gosta, por exemplo, de filme de super-herói, você pode oferecer livros, histórias, tem muitas opções, né? Então você vai agregando ali, vai incentivando e, principalmente, vai dando exemplo também. Porque não adianta nada, né, você mandar a criança ler e você nunca pegar um livro. Você aí ficar no celular, né? Você recebe retornos, assim, feedbacks? Você falou que no Paraná, por exemplo, você recebe carta, e-mail de crianças que leram, gostaram e, enfim, querem entrar em contato? Recebo bastante. Do Brasil todo, inclusive, né? Eu tenho trabalhado com editoras que têm distribuído os livros e às vezes chega coisa do Nordeste. Essa semana eu mandei livro para Roraima, para o Acre. Então, chega de todo lugar e algumas me mandam mensagem, desenham. A criança às vezes quer demonstrar ali o sentimento desenhando, aí me mandam foto de desenho, né? Eu vou muito em escolas e é legal assim quando eles já conheceram o livro, a história, que eles chegam cheios de dúvidas assim e aí conseguem perceber coisas e situações ali que agregam muito valor, assim, coisas às vezes que eu escrevi sem ter aquela intenção e eles entenderam daquele jeito, né? É muito legal. Agora eu estou me preparando para ir lá nas escolas, duas escolas de Porto Alegre. Eu fui convidado lá e num programa muito bacana, Adote um Autor. Então eu vou visitar duas escolas em Porto Alegre aí, até o final do ano. E é bem legal, assim, é uma experiência única. Aí você vai dar uma palestra, o que é? Conversa com os alunos? Na verdade, no caso de Porto Alegre, eles eu vou mandar os livros antes, eles já vão conhecer, e aí vou fazer bate-papo, e vou ficar ali flanando o dia todo na escola, ouvindo tal. Eu sei que eles decoram a escola inspirado no livro, e bacana. É muito legal, assim, quando os professores já preparam antes, assim, você chega na escola e já estão afiados, assim, já sabe, já tem umas dúvidas ali e tal, e a coisa rende muito. Legal. Ô Raul, vamos falar um pouquinho desse teu trabalho, que foi uma guinada, né, na tua carreira. Você é jornalista, era repórter aí, trabalhamos junto, inclusive, em jornais, e de repente você largou o jornalismo e partiu para esse caminho de literatura, ser escritor. Como é que foi essa mudança aí? Parece que agora você, inclusive, vai se especializar nessa área. Toda mudança, assim, causa medo e um pouco de choque também, né? Mas eu fiquei 12 anos no diário e eu senti que precisava de respirar novos ares, assim, de tentar outras coisas, né? E enquanto eu fui repórter lá, eu lancei 2 livros de poesia. Então teve um certo ensaio, assim. Mas chegou um momento que eu decidi seguir, assim, tentar. E não foi fácil, né?
o que facilitou foi que eu usei assim todo o conhecimento, tanto de contatos assim de pessoas e também das técnicas de jornalismo. E quando eu escrevo biografias e livros para empresas, basicamente eu uso as mesmas técnicas, assim, né? Aí é jornalismo mesmo, né? Claro que não tem a mesma pegada assim de uma notícia, mas algumas técnicas tem ali, né? Quando você vai construir uma biografia, normalmente você segue uma certa objetividade, uma ordem cronológica, né? Então tem muito disso ainda. E aí, como eu falei, o nascimento dos meus filhos ampliou o olhar. E eu também faço os livros infanto-juvenis, né? Inclusive, agora eu vou começar a fazer uma especialização para entender mais, né? Buscar mais informação e suporte para produzir mais. Não quero parar, não. Eu acho uma pós que você vai fazer, é isso? Uma pós-graduação. Vou fazer lá em Porto Alegre também, numa faculdade que é filiada ao Instituto Quindim, que é referência nacional de literatura infantil, de estudos. E, assim, estou bem animado, assim, acho que vai agregar muito, né? A gente tem que buscar informação, estudar, né? Até porque a escrita de livros para crianças e jovens é diferente, assim, né? Bacana, gente. Estou conversando com o Raul Marx, jornalista, escritor, lança nesta quinta-feira o livro As Histórias no Rio Preto Shopping, pela editora Souilo. Quem quiser, quem não puder ir, depois vai encontrar em livraria? Como é que... Vai na Amazon, aqui na Firenze, em Rio Preto. Tem livraria ainda em Rio Preto, que mal lhe pergunte? Tem várias, tem algumas de rua. A Saraiva, né? De rua. Tem. Torre do Tombo ainda existe? Existe, está lá na região norte, né? Eu comprei muito livro lá na época da faculdade, assim, eles faziam umas promoções de sábado, colocavam umas caixas assim na frente, não sei se você lembra. R$1, né? R$1, nossa, eu voltava, levava R$15 ali, 20, voltava com muito livro. Continua, tá? Tem. Né? Tá lá na Zona Norte, a gente tem acho que 3 ou 4 sebos na cidade, tem livrarias de rua também, umas 4 ou 5 também, aqui no centro acho que tem 3, e as livrarias de shopping, né? Tem algumas opções. Tem assim, valor já o livro? De lançamento vai ser promocional 35, né? Então aproveite aí. Aproveita, vai lá dar um abraço no autor e... Já ganha um autógrafo, uma dedicatória lá. É isso aí, pacote completo. E é uma boa para dar presente também, né? Festinha de criança aí, é um custo... Dia das Crianças aí chegando, né? Custo bacana, às vezes, em vez de dar um presente aí, que é uma fortuna, um livro é bem mais útil. Ô, Raul, quais são os projetos aí em andamento agora? Eu sei que você está com uns projetos aí para o futuro. Vai ter um outro infantil muito em breve, que eu escrevi em parceria com a Mariana, que é repórter aqui, a minha esposa, né? A gente desenvolveu uma história e vai sair para uma editora de Guarulhos. Você também está com contato aí com todas as editoras, né? Já. Tem que ampliar, né? Caminho, né? Tem que ampliar e buscar parcerias aí, editoras e profissionais que façam o livro chegar até as pessoas, um público mais amplo, né? O Brasil é tão amplo, né? Então, e livro infantil para criança, o ideal é que saia por editora especializada, né? É outra pegada, outro público, outra divulgação, né? Mas também vai ter livro para adulto também, muito em breve também estou preparando um livro de um poema só, um livro com um poema gigante aí, né? Vidas Entrelaçadas, vai sair para uma editora aqui de São Paulo também. Esse aí já está para entrar aí no prelo. E também uma biografia do bailarino Thiago Soares, que fez carreira lá em Londres, né? É o principal... Daqui de Rio Preto? Não. Ele é carioca. E ele fez carreira lá em Londres, é conhecido mundialmente pelos profissionais do balé, né? E chegou o convite para mim, né? Logo depois de fazer a biografia do Asa Branca. E agora a gente está, né, com agente literário aí trabalhando para buscar uma editora bacana e publicar, né? Ele tem uma história bem bacana, assim, um
carioca, assim, começou do nada, não tinha perspectiva. E com muito trabalho, muito esforço, foi para fora, foi para a Rússia, dançar lá na Rússia, depois se tornou o bailarino número 1 do balé, do Royal Ballet de Londres, que é um dos principais do planeta. Dançou para a rainha algumas vezes, né? A rainha que está aí, né? Na etapa aí de funeral, aí de conclusão, né? Vários dias, né? Falando aí. Enfim, é uma carreira ímpar aí dentro do balé. Ainda não. Não, provável que para 2023. 2023. Falar um pouquinho do Asa Branca, que teve uma grande repercussão aí, a biografia que você escreveu do Asa Branca, que é narrador de rodeio, né? Não sei se é assim que fala, e parece que vai ter um filme aí agora, é isso? Com base no teu livro? Foi. O Asa Branca teve uma carreira sensacional, assim, tá com ele aí, né? Mostra, Tô. Mostra aí pra gente. Aqui. Na biografia... Morreu recentemente, né? Tem acho que uns 2 anos já, né? 2 anos já, nossa. Ele teve uma carreira meteórica, assim, na narração de rodeio, naquela época que o rodeio estava com tudo e cresceu muito, e com shows e tudo. E ele fez novela da Globo, fez especial lá com Chitãozinho e Chororó na Globo, apresentou, acho que os amigos, enfim, teve uma carreira. Na década de 90 ele chegou a ganhar 1 milhão por mês. Imagina isso quanto que é hoje. Fez comercial, mas enfim, teve também, ao mesmo tempo, teve dificuldade para lidar com essa fama repentina, essas cifras absurdas que entraram e acabou se complicando, né? Ao mesmo tempo também seguido por muitos amigos, falsos amigos aí que se aproveitaram aí das facilidades, enfim. E acabou perdendo tudo, né? Perdeu tudo. Perdeu e, enfim, mas deixou um legado, né? Ele mudou o estilo da narração. Até então era uma coisa mais assim no palco, mais no cercadinho, e não tinha esse lance mais esportivo, assim, essa locução mais solta. E ele também criou as entradas triunfais, assim, que acabou virando marca registrada, né? De chegar de helicóptero, de descer ali no meio, enfim. Era um showman, né? E como é que está esse acabou... projeto do filme? Está em andamento? Como é que está isso? Tá. Vai sair um longa-metragem para uma produtora lá de São Paulo. Acho que 2, né? Acredito que a partir do ano que vem vai começar a rodar o filme, né? Depois vai estar conversando com... Já sabe quem vai interpretar ele ou não? É um ator aí da Globo, eu nem lembro. Eu não sei se continua porque o projeto, por conta da pandemia, ficou um pouco parado, né? Mas no começo eles cogitaram o Rodrigo Santoro, tal, aí o cachê era muito alto, passaram para um outro também bem bacana, que faz novela. O negócio é grande, conhecido então. do público. É um longa-metragem, acho que 8 ou 10 milhões de orçamento e tal. E o livro nasceu um pouco antes. Então, eu trabalhei no filme, assim, no começo, ajudei os roteiristas a conhecer mais da história, né? Enfim, tive essa participação. Não sei bem como, né, se o roteiro vai se manter ou vai atualizar também, mas acredito que em breve eles já deram start aí que vai começar a gravar. Muito bom, gente. Tá aí o Raul Marques, escritor. Quantos livros já, Raul? No total, infantil, adulto, biografia, empresarial? 20 juntando livros. tudo. O meu e que eu faço para os outros, para as empresas e tal, 20. Juntando tudo aí. Muito bom. Antes da gente encerrar, Raul, falar de um outro projeto que você tem, que é ajudar a criar bibliotecas, né, populares em escolas, bibliotecas aí. Tem várias campanhas que você já fez, já ajudou a criar aí várias bibliotecas. Fala um pouquinho para a gente desse projeto e como é que está, se ainda tem isso, se ainda está arrecadando livro. Sim, continua. O nome do projeto é Vamos Criar uma Biblioteca. Ele começou na pandemia, né? Eu comecei, como eu te falei no começo, aquele momento de ficar pensando, ressignificando muita coisa. Tem imagens ali, se você quiser ir falando para a gente. Aí foi a primeira biblioteca que foi criada lá na Bahia, em 2020, em Juazeiro. Você conseguiu todos os livros? Sim, eu comecei divulgando nas próprias redes sociais, propaganda boca em boca, e as pessoas compraram, gostaram da ideia, né? Porque a ideia é você doar aquele livro que você já leu, que está parado na tua casa,
dê para alguém, faça ele circular, porque você já leu, beleza, mas ele pode fazer a diferença na vida de outra pessoa, né? Nós somos um país que lê muito pouco, em média 4 livros por ano. É a média do brasileiro, menos até, daí para menos. Sim. Né? E tem também a questão financeira. Tem gente que é leitor, mas não tem condição de comprar o livro. Então, a ideia é fazer o livro chegar a esses leitores, né? E andando aí por as escolas, eu percebi que muitas, principalmente com crianças, onde tem crianças menores, não tem biblioteca, né? E a criança às vezes fica o dia inteiro lá na sala de aula, sai ali para comer, às vezes para brincar. Então, eu acho fundamental ter esses espaços, até para ser um respiro ali durante o dia, né? Elas entram, pega os livros, senta lá, a professora lê, é muito legal. E a gente já criou essa da Bahia, que foi a primeira. Como que você chegou na Bahia? Foi aleatório? Te procuraram? A minha tia trabalha na escola. E aí, conversando com ela, ela me falou que não tinha. E é um vilarejo lá que não tem livraria, não tinha biblioteca, não tinha acesso a livro nenhum. E aí, bom, a gente sabe as condições das escolas aí, não tem nem água encanada, né? Imagina. Infelizmente, o governo não compra tantos livros assim. Né, principalmente de outros estados, né? Aqui em São Paulo ainda tem algumas coisas, alguns projetos bons, mas Brasil afora você não tem. Sertão afora. Né? E aí eu pedi livro geral assim para todos os públicos, então mandamos muito romance, crônica, conto, livro infantil, livro técnico, livro para as professoras. Conseguimos em torno de 1.500 livros, né? Até o João Paulo Vani me ajudou na primeira, doou vários livros lá que fazem parte da editora dele, né? Deu uma engrossada no caldo e mandamos. Foi de caminhão, que eu não tinha recurso. Você foi junto? Não, foi um trampo para conseguir, porque eu não tinha recurso para mandar de avião, nem transportadora, ia ficar caríssimo, 1.500 livros. Né? Aí eu consegui um caminhão, né, nesses fretes aí de beira de estrada. O cara veio já com o caminhão cheio, com metade de um trator em cima, e conseguiu ainda pôr ali as 40, 50 caixas de livro. 3 dias lá, chegou lá, conseguimos. Puto sufoco, mas chegou. E aí não parei mais, já abrimos mais 4 aqui em Rio Preto. 2 no João Paulo II, uma no Solo, e agora vai sair outra no Vitória Régia. Né? Esse foi em parceria com a professora Maria Dalva Pagotto, que a mãe dela batiza a escola, foi uma professora que teve uma carreira bem respeitada. Né? Ela é do Ibilce, né? Mas a mãe dela que batiza essa escola. E aí ela mobilizou a família, os amigos, e aí conseguimos 300 livros lá para a escola. Eles estão preparando o espaço, inclusive prateleiras, carimbo, um pacote aí completo para começar. A ideia, né, em cada setor assim, em cada escola, é doar uma quantidade ali para começar e para depois a escola ir se alimentando e conseguindo mais obras para ampliar cada vez mais. Olha que legal, em 2 das escolas, 2 no João Paulo e essa do Solo, já ampliou, a própria escola já ampliou, porque abriu a biblioteca interna para as crianças, e eu já levei livros lá, para adultos também, então está emprestando para os pais também. Então, para a comunidade ali, né? Para a comunidade. Então, os pais vão lá pegar as crianças, tem ali a geloteca, tem uma prateleira, eles podem levar o livro. Tudo muito simples, não precisa deixar cadastro, fazer cadastro, preencher nada. É mais para criar a cultura e de pegar, de ler, ter a responsabilidade de devolver, porque outra pessoa vai precisar. Então, em 3 dessas escolas já está rolando também um empréstimo para os pais. Por quê? Tem que ser a família, não adianta só você atacar incentivar ali o filho e o pai não muda o comportamento, né? Numa dessas escolas, uma vez a diretora me contou que teve que parar de manda ainda hoje também, os comunicados por escrito, mas manda por áudio também, porque tem pais que não sabem ler. Aí manda um pedido de uma tarefa, um pedido de um material, de alguma coisa, e no dia seguinte não acontece nada, a criança volta com um caderno igual. E aí ela foi investigar o porquê, alguns pais não sabem ler. Então, agora também a gente está incentivando, e ela também, né, levando informação para incentivar esses pais a irem estudar também, buscar o conhecimento, até para melhorar o desempenho dele e do filho, né?
na escola, vai fazer toda a diferença. Sem dúvida. Legal, Raul. Se alguém quiser entrar em contato com você para pedir ajuda ou colaborar com o livro, rede social, como que é? Pode me chamar, o meu Instagram é @RaulMarquesEscritor. Pode mandar uma mensagem por lá. Muito fácil, estou sempre disponível para... E pode ligar aqui na redação da TV Câmara também, tem o telefone pronto aí, pedir pro Tiago colocar aí na tela. Procura a Mariana, que é mulher do Raul, jornalista aqui com a gente também, que está colaborando aí nos projetos, né, Raul? A gente trabalha junto. Ela é minha primeira leitora. E bem crítica também, não alivia, não. Faz a revisão ali, puxa a orelha. A primeira é sempre com ela. Se não tá bom, ali na hora que ela pega o texto, não tem relação de marido e mulher, não. É de editor e de... E aí, quando não tá bom, não tá bom, vai trabalhar, Vamos melhorar vai melhorar isso aí. Tá certo, gente. Raul, obrigado. Então fica aí também o lançamento das histórias. Põe na tela aí, Flávio, as histórias, a capa do livro. Lançamento amanhã, dia 15, no Rio Preto Shopping, 6h30 da tarde, então, da noite, né? O lançamento do livro aí, depois só entrar nas Amazon da vida aí que você adquire. Valeu, Raul. Parabéns aí pelo trabalho. Valeu, muito obrigado. Eu agradeço.